Fala pessoal, seja muitíssimo bem-vindo ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro. Bom, e ontem foi um grandiosíssimo dia para o mercado de games, para a indústria de games, para quem trabalha, para quem joga e tudo mais. Ontem foi aprovado o PL, Marco Legal dos Games, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, e isso pode revolucionar o nosso mercado e inclusive a indústria, as empresas que trabalham com games no Brasil. Vamos falar sobre isso. Para quem tem um pouquinho mais de idade aí, vem da década de 90, 2000, eu até sou um pouquinho antes disso, né? Sabe da dificuldade que era acessar jogos no passado, né? Principalmente quando só existiam mídias físicas. Você não tinha internet, todos os jogos eram de cartuchos ou ainda de CDs. Então você, para comprar jogos originais, principalmente no Brasil, era algo extremamente caro. Por inúmeros fatores. Primeiro que não havia grande disponibilidade, né? Para ter acesso, para comprar esses jogos, era necessário você estar em locais grandes, em capitais, em cidades maiores, e cidades do interior normalmente eram dependentes de empreendedores que abriam locadoras, compravam esses jogos, ou seja, faziam um alto investimento e tinham um retorno através de aluguéis, né? Então, de certa forma, o custo de se manter os jogos novos eram alugando e cada semana uma pessoa alugava, e eu frequentava, eu tenho muito carinho, uma lembrança muito boa de uma locadora que existia na minha cidade. Para quem não sabe, eu sou do interior de Minas, e lá eu fiz grandes amigos e tive acesso a jogos, a lançamentos muito atuais da época, né? E por que jogos eram tão caros no Brasil? Então fui dar uma olhada, fui pesquisar um pouco desse contexto. Eu sabia de algumas informações, mas eu não tinha as informações corretas. Mas tudo começou em 1946, o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou uma lei proibindo a exploração de jogos e jogos de azar no Brasil, dizendo que jogos eram degradantes para o ser humano. Infelizmente, o nosso país não tem uma cultura tecnológica, não tem uma cultura de estar na vanguarda do desenvolvimento, da exploração da ciência, de novas tecnologias e tudo mais. E entenda que isso, de certa forma, é refletida na nossa esfera política, no nosso Congresso, na nossa Câmara, no presidente e tudo mais. Não é incomum nós vermos declarações de todos os presidentes dizendo mal sobre jogos, acusando jogos disso, acusando jogos de aquilo e criando uma cultura prejudicial ou a cultura degradante para os jogos. De 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Então, de certa maneira, jogadores e profissionais, né, desenvolvedores, artistas, engenheiros de software e tudo mais que trabalham com games no Brasil sempre foram marginalizados. Ou seja, se você trabalha com algo que não é bem visto pela sociedade, o que sempre foi muito ruim, porque nesse contexto o Brasil perdeu bilhões e bilhões de dólares que poderiam ser desenvolvidos, criados, produzidos ou mesmo investidos aqui, simplesmente por não gostar de algo. Quando eu digo não gostar, é no contexto geral da nossa cultura. É muito fácil encontrar pessoas que não se envolvem, que não jogam, que não gostam, ou mesmo que mantêm isso afastado, simplesmente por pensar o que o nosso antigo presidente disse algum dia, que jogos são degradantes aos seres humanos, né? Olha como é nefasta uma cultura ou um pensamento que foi implantado na sociedade há muitas décadas atrás e vem existindo até os dias de hoje. Pois bem, desde então, quando começaram a surgir de fato os jogos, isso na década de 80, na década de 90, os jogos foram taxados como jogos de azar, né? Porque eram jogos, eram objetos com interatividade, onde você perdia, você ganhava. E como o Brasil não sabia, não tinha essa cultura, não sabia como definir, colocou num balaio lá, ok, games são jogos de azar como qualquer outro, e vamos tributá-lo com a maior carga tributária possível. Então jogos, por um momento, chegou a ser mais caro, ter mais tributos, mais impostos do que armas de fogo, por exemplo, do que cigarro. Então jogos chegou a ter 71 ou 72% de imposto. Então se você paga 60 dólares, você colocava mais 70% de imposto, mais 60% de importação, mais não sei quanto e tal. Jogos chegou a chegar aqui no Brasil a 10 vezes o preço. E aí ao longo do tempo, na medida que a tecnologia foi evoluindo e as empresas foram entendendo o contexto, então tivemos iniciativas de empresas que produziam consoles no Brasil, como a Microsoft com o Xbox, a Sony, a Nintendo chegou a fazer parcerias com o Brasil, inclusive foi o primeiro país que a Nintendo fez parceria fora do Japão e Estados Unidos, foi o Brasil com a Gradiente. E isso
falhou miseravelmente porque a nossa política ela não favorecia esse tipo de coisa. Ela marginalizava essas iniciativas com jogos e aí a Nintendo foi embora, porque você não consegue viabilizar a sua operação. Então, desde a minha infância, durante muitos anos, jogos eram caros e para que fosse possível ter jogos, vou até falar mais baixo, era necessário contrabandeá-los. Era necessário existir o que nós chamávamos de mercado cinza. Por quê? Eram jogos originais, você não podia pagar os impostos, porque esses jogos chegariam muitíssimo caros aqui no Brasil. Durante muitas décadas, esse foi o contexto no qual o Brasil viveu para os jogadores. Por outro lado, os desenvolvedores, nossa, isso eu não sei nem como dizer, porque algumas empresas conseguiram resistir a esse processo, conseguiram sobreviver e criar empresas mas são poucas, né? Pouquíssimas empresas perto do potencial que o Brasil tem. Enquanto a produção de livros, de filmes, de séries, novelas e tudo mais recebem inúmeros incentivos no Brasil, a parte de jogos fica para trás. Então o Brasil, por mais potencial que tenha, ele não conseguiu criar empresas ou desenvolver grandes projetos, porque é muito difícil, cara. Você paga muito caro num mercado de altíssimo risco e você não consegue ter o retorno. A grosso modo, só para vocês entenderem, quanto mais imposto você paga num produto ou num serviço, mais caro e mais difícil é fazê-lo funcionar. São muitos impostos e você tem leis que recaem sobre isso. Enfim, é difícil manter. Então aqui eu peguei uma matéria do Tecmundo que fala quais são os benefícios do marco legal. Olha só, então nós temos diversos incentivos fiscais para empresas do ramo, a partir de leis do setor cultural e audiovisual do país, o que é parte da cultura do Brasil. Agora jogos serão parte, isso é muito bom, isso é muito legal. Abate de até 70% do imposto de renda cobrada em remessas ao exterior, ou seja, empresas que vêm para cá, empresas de fora que vêm para o Brasil e mandam dinheiro para fora, uma Ubisoft, uma EA, a própria Nintendo, enfim, que tem as matrizes fora do Brasil, você vai ter um abatimento do imposto de renda dessas empresas, contanto que eles invistam em jogos independentes. Há agora um grande incentivo para essas empresas virem para o Brasil, instalarem suas empresas aqui, utilizarem dos profissionais, gerar emprego aqui no Brasil e investir no mercado nacional, porque eles terão um abate. Começa a valer a pena fazer isso, né? O projeto de lei tornará diversos ofícios em profissões legítimas do ramo de jogos eletrônicos. Agora você pode ser um desenvolvedor de jogos e fazer parte do MEI, que é o microempreendedor individual, incentivo governamental para a formação de novos profissionais do ramo. Agora teremos um KNAI, uma atividade econômica. Isso é interessante também. Outra coisa é que o marco legal reduz até em 50% o imposto sobre o IPI. Jogos e videogames que são importados agora terão um abatimento de 50% do imposto. E não só jogos, placas de vídeo, PCs. Então tende tudo a baratear nesse sentido. Inclusive tem outros aspectos sociais, como utilização de jogos eletrônicos na educação e em terapias. Isso é extremamente importante, porque jogos são ferramentas que ajudam de maneira muito poderosa pessoas que precisam fazer recuperação, às vezes fisioterápica, movimento que perdeu do corpo, ou mesmo incentivar alguma atividade mental. Isso é muito, muito importante. Criação de mecanismos para proteger violações de direitos de crianças e adolescentes. Isso é uma discussão que está acontecendo no mundo todo, né? Exploração de microtransações ou mesmo de o que nós chamamos de dark design, tema para um próximo vídeo. E jogos de fantasia em que os usuários escalam equipes imaginárias, aqui o Cartola FC, né? Ou virtuais, jogos reais, esporte, assim como máquinas caça-níquel, jogos de azar, modalidade lotérica, em suma bet, não serão considerados games. Que grande vitória, porque de fato não são games. Você não pode comparar um Zelda, um Final Fantasy, um Mario, ou mesmo um Baldur's Gate, um Valorant, um Fortnite com um jogo caça-níquel de lotérica, sabe? Isso não tem nada a ver, é muito diferente. Os retornos que jogos desse tipo trazem para os usuários é coisa completamente diferente, né? E é isso. Então, esse é o marco legal dos games. Eu espero que no médio e longo prazo isso traga grandes benefícios, gere emprego, faça finalmente o Brasil explodir, explorar o desenvolvimento de jogos como deveria ter sido feito há 20, 30 anos atrás e acompanhado o mundo nesse sentido, né? Poderíamos ter grandes empresas no Brasil, como temos lá fora, grandes estúdios, mas enfim, antes tarde do que nunca, certo? Então, espero que você tenha gostado, deixe um comentário, uma curtida, ajude o canal a crescer. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo, valeu!